Sejam bem-vindos, contratualistas, a mais uma aula e vamos falar hoje sobre garantias contratuais. As garantias são um pilar central das relações jurídicas no direito contratual, proporcionando segurança tanto ao credor quanto ao devedor no cumprimento das obrigações assumidas. O uso de garantias tem se tornado essencial em praticamente todos os setores econômicos, dado que, ao reduzir o risco da inadimplência, o credor se sente mais seguro em conceder crédito ou em realizar transações de maior valor. No entanto, o papel das garantias contratuais vão além de simplesmente proteger o credor. Elas também representam um importante instrumento para facilitar o crédito e promover o desenvolvimento econômico. Nessa aula, vamos discutir de maneira aprofundada os dois principais tipos de garantias contratuais, que são as garantias reais e as garantias pessoais. Além disso, exploraremos outras formas de garantia, como a caução. A análise de cada tipo de garantia será acompanhada por exemplos práticos, como vocês já sabem, além de reflexões sobre o impacto dessas garantias no cenário jurídico e econômico atual. Além disso, vamos debater questões normativas e os desafios contemporâneos associados ao uso dessas garantias, principalmente em um contexto de evolução tecnológica e transformação digital. Vamos lá? As garantias reais oferecem uma proteção direta ao credor ao vincularem um bem específico como garantia do cumprimento da obrigação contratual. Elas são consideradas formas mais robustas de segurança para os credores, pois permitem que estes se satisfaçam diretamente com o bem em caso de inadimplência. As principais modalidades de garantias reais são o penhor, a hipoteca e a anticrese, cada uma com suas peculiaridades e regulamentações específicas. Vamos falar inicialmente do penhor. É uma das formas mais antigas e amplamente utilizada como garantia real. Ela é regulamentada pelo artigo 1431 a 1472 do Código Civil. E o penhor ocorre quando um bem imóvel é entregue ao credor como garantia do cumprimento da obrigação, ao contrário da hipoteca, que recai sobre bens imóveis. O penhor é vinculado a bens móveis como joias, veículos ou títulos de crédito. Essa modalidade tem um papel importante no acesso ao crédito para pequenas e médias empresas, além de ser uma solução prática para pessoas físicas que buscam um crédito rápido utilizando seus bens móveis como garantias. Vamos entender isso de forma prática com um penhor de títulos de créditos. Imagine uma transação comercial de grande porte. É comum que as empresas utilizem títulos de créditos como garantias de empréstimos. Por exemplo, uma empresa que necessita de financiamento para expandir suas operações pode oferecer seus títulos de recebíveis como garantia ao banco. Nesse caso, o banco aceita os títulos como penhor e, caso a empresa não consiga pagar o empréstimo, o banco pode executar esses títulos recebendo os valores diretamente dos devedores da empresa. Esse tipo de operação demonstra a importância do penhor no contexto empresarial, especialmente para empresas que não possuem imóveis para hipotecar, mas que têm bens móveis de alto valor, como títulos de crédito ou máquinas e equipamentos. A utilização de títulos como garantia também é comum em operações de factoring e securitização. Em situações de inadimplência parcial, o credor pode executar a totalidade do bem penhorado para satisfazer a dívida. Você sabia disso? Nesse caso específico, uma empresa pode ter penhorado seu maquinário para garantir o empréstimo e, após não conseguir honrar todas as parcelas do pagamento, o credor pode solicitar a execução dos bens penhorados. Ainda nesse sentido, o penhor continua sendo uma ferramenta relevante no cenário econômico contemporâneo, especialmente em tempos de crise econômica e restrição de crédito. No entanto, uma questão importante a ser discutida é a acessibilidade do penhor para pequenas empresas e consumidores que não possuem bens móveis de alto valor para oferecer como garantia. Em muitos casos, o penhor se torna inacessível para uma parcela da população, o que levanta a necessidade de novas políticas públicas para ampliar o acesso a crédito garantido por meio de penhor de bens de menor valor. Seguindo o contexto de avanço da digitalização de ativos, incluindo criptomoedas e NFTs, que são tokens não fungíveis, o sistema jurídico brasileiro enfrenta novos desafios quanto à integração desses ativos digitais aos regimes de garantias reais. Tradicionalmente, garantias reais envolvem bens tangíveis, como os imóveis e veículos ou ativos financeiros convencionais. No entanto, com a crescente adoção de criptomoedas e ativos digitais, questiona-se a viabilidade de aplicar esse regime também a bens digitais. Falando nisso de penhoras de bens digitais, imagina a penhora de ativos digitais como criptomoedas, já sendo uma questão relevante dos tribunais. Embora não exista regulamentação específica para a penhora de bens digitais no Brasil, alguns tribunais têm aceitado sua inclusão como parte do patrimônio do devedor.
A execução da penhora sobre criptomoedas apresenta, porém, desafios operacionais, como a localização desses ativos. Se estão guardados em carteiras digitais, muitas vezes protegidas por senhas ou armazenadas em exchanges estrangeiras, além do desafio da volatilidade dos valores desses bens. Ainda é necessário discutir como a penhora seria realizada, também quem ficaria responsável pela custódia e de que forma, qual a forma adequada para liquidar esses ativos para garantir o pagamento da dívida. Pensando em criptomoedas como garantias em contratos de penhor, quanto à utilização dessas criptomoedas como garantia, o desafio é semelhante. Por serem ativos altamente voláteis e não regulamentados, surge o questionamento sobre sua adequação como garantia para dívidas a longo prazo. Em muitos países, inclusive no Brasil, criptomoedas ainda têm uma indefinição sobre a sua natureza, o que se dificulta a aceitação como garantia padrão. Contudo, é possível vislumbrar que novas legislações venham a surgir, garantindo a estipulação de condições adicionais, como, por exemplo, o limite de valor ou atualização periódica de valor. Seguindo esse gancho, NFTs, que eu já falei um pouco sobre, apresentam complexidades adicionais, pois apresentam ativos digitais únicos que não podem ser substituídos ou fracionados como as criptomoedas. A singularidade e dificuldade em atribuir um valor estável aos NFTs dificultam seu uso como garantia real em contratos convencionais. Além disso, a ausência de um mercado regulado e a falta de liquidez em algumas plataformas dificultam a rápida conversão de NFTs em dinheiro, caso necessário. E aí as regulamentações e os marcos legais específicos para esses ativos poderiam vir a facilitar sua inclusão como garantia, estabelecendo regras para avaliação de valor, custódia e liquidação em caso de inadimplemento. Os exemplos de inovações que eu trouxe para vocês, embora ainda estejam em fase inicial no sistema jurídico, e primeiro eles chegam e depois a gente adequa, indicam que o direito deve evoluir para lidar com realidades dos ativos digitais. Para tanto, é essencial que legisladores e operadores do direito desenvolvam normas específicas e mecanismos que assegurem a segurança jurídica das transações e protejam credores e devedores envolvidos nesse novo tipo de contrato. A adaptação das garantias reais a um contexto real será crucial para consolidar a utilização desses ativos emergentes no mercado financeiro e jurídico. Vamos refletir, contratualistas? Vamos lá! Como o sistema jurídico pode evoluir para adaptar as garantias reais ao novo cenário econômico, onde ativos digitais e novas formas de propriedade imóvel estão ganhando importância? Um outro ponto que precisamos refletir é quais são as barreiras legais e práticas para a utilização de bens digitais como garantia. Nesse momento, vamos tratar da hipoteca, que é uma garantia real que incide sobre bens imóveis e oferece ao credor o direito de executar o bem caso o devedor não cumpra a obrigação. Ela é amplamente utilizada em financiamentos imobiliários e em grandes transações empresariais. A hipoteca é regulada pelos artigos 1473 a 1505 do Código Civil e envolve uma série de procedimentos específicos para sua formalização e execução, incluindo o registro de hipoteca nos cartórios de registro de imóveis. Um exemplo de uso estratégico da hipoteca ocorre em grandes projetos de infraestrutura, como a construção de rodovias, portos e aeroportos. Nesse contexto, a hipoteca é utilizada como garantia para os financiamentos de longo prazo que viabilizam esses projetos. Empresas de construção civil, concessionárias e investidores hipotecam os imóveis e terrenos que serão utilizados nos projetos para garantir que os financiamentos sejam pagos em dia. Um exemplo seria de uma concessionária responsável pela construção de um trecho de rodovia que hipotecou o terreno sobre o qual a obra seria realizada para garantir um empréstimo de bilhões de reais junto ao BNDES. Essa operação demonstra a importância da hipoteca em projetos de longo prazo, permitindo que as empresas obtenham financiamentos robustos com taxas de juros mais baixas devido à segurança oferecida pela garantia real. Aproveito para trazer um outro exemplo. Imagine um contrato de financiamento imobiliário em que o devedor, após enfrentar dificuldades financeiras, fica inadimplente por mais de 3 anos. O credor, buscando recuperar o valor emprestado, solicita a expropriação do imóvel e a sua venda em leilão, amparado pelo direito de executar a hipoteca. No entanto, o devedor, alegando que o imóvel é sua residência familiar e único bem, solicita ao credor uma única oportunidade adicional para regularizar sua situação, destacando o impacto da perda da moradia sobre sua dignidade e condições de vida. Nesse contexto, o credor enfrenta um dilema. Apesar do seu direito contratual de executar a hipoteca, a situação do devedor demanda uma análise que considera a função social da propriedade e a dignidade humana. Um possível acordo entre as partes antes da execução definitiva poderia incluir a concessão de um prazo adicional,
para que o devedor regularize sua situação, preservando assim a sua moradia. Um exemplo como esse ilustra a complexidade da execução da hipoteca em casos que envolvem, por exemplo, imóveis residenciais, onde é necessário equilibrar o direito do credor e a execução da garantia com a proteção do devedor, especialmente em situações de vulnerabilidade. Embora a hipoteca ofereça segurança ao credor, situações de inadimplência envolvendo moradias demonstram a necessidade de uma abordagem que concilie interesses patrimoniais com valores sociais e humanos. E aí, contratualistas, vamos refletir? Como é que o processo de execução das hipotecas pode ser simplificado para aumentar a eficiência do crédito imobiliário? Além disso, eu quero entender de vocês qual o impacto das transações digitais no setor de garantias reais e como o sistema jurídico deve se adaptar a essas inovações. Escreve aqui embaixo, quero saber. Vamos falar agora sobre anticrese? Esta é uma modalidade de garantia real em que o credor tem o direito de receber os frutos e rendimentos de um imóvel dado em garantia. Ao contrário da hipoteca, na anticrese, o credor assume a posse do imóvel e pode utilizar os rendimentos gerados para abater a dívida. A anticrese é regulamentada pelos artigos 1506 a 1510 do Código Civil, mas seu uso é muito menos comum do que o penhor ou a hipoteca, sendo mais restrita a casos específicos. Vamos entender um caso específico como exemplo, não é? Um exemplo prático que eu posso trazer para vocês, ele pode ocorrer em propriedades comerciais com alto potencial de geração de renda, como, por exemplo, hotéis ou shoppings. Se o proprietário não puder quitar o empréstimo, ele pode ceder os rendimentos da operação comercial ao credor, que passará a administrar os lucros e usá-los para abater a dívida. Esse tipo de acordo pode ser vantajoso para ambas as partes, pois permite que o credor receba o seu pagamento sem a necessidade de leiloar o imóvel e o devedor pode manter a propriedade até que a dívida seja totalmente quitada. Um outro exemplo que eu posso trazer para vocês é: imagine que duas empresas comerciais firmam um contrato de anticrese para garantir uma dívida. A empresa devedora que possui um imóvel comercial em área valorizada oferece esse imóvel em garantia à empresa credora. Em vez de simplesmente hipotecar o imóvel, as partes optam pela anticrese, permitindo que a empresa credora receba os rendimentos do imóvel, como aluguéis dos inquilinos, para quitar a dívida ao longo do tempo. No contrato, formalizado e registrado conforme a lei, fica acordado que os rendimentos mensais do imóvel serão direcionados ao credor até que o valor da dívida seja totalmente quitado. Esse tipo de garantia é interessante para o credor, que passa a contar com uma fonte de renda direta, mas também apresenta desafios práticos. Já pensaram sobre eles? Que seria administrar os aluguéis, garantir a ocupação do imóvel e lidar com eventuais despesas de manutenção. Tudo isso pode se tornar um obstáculo complexo, especialmente em contratos de curto prazo, onde o tempo é limitado para recuperar o investimento. Esse exemplo demonstra a potencial utilidade da anticrese, mas também destaca suas dificuldades, pois embora ofereça uma forma alternativa de garantir uma dívida com rendimentos reais, exige uma gestão contínua e pode ser impactada pela flutuação nos preços dos aluguéis e a necessidade de manutenção do imóvel. Por isso, embora interessante, a anticrese é uma garantia ainda pouco explorada no Brasil, e a sua complexidade leva as partes a considerar cuidadosamente seu uso, especialmente em contextos econômicos variáveis. Diante das dificuldades práticas que nós já conversamos para implementar a anticrese, uma questão importante é se essa forma de garantia deve ser modernizada ou até extinta do ordenamento jurídico brasileiro. Com a popularidade crescente de formas mais acessíveis e seguras de garantia, como o penhor e a hipoteca, a anticrese tem se tornado obsoleta em muitos setores. No entanto, há um movimento entre juristas que defendem a reforma da anticrese, adaptando-a para novas realidades, como contratos de locação de longo prazo em grandes centros urbanos ou até mesmo propriedades comerciais que geram rendimentos substanciais. E aí, contratualistas, vamos refletir? A anticrese ainda tem espaço no direito contratual brasileiro ou deve ser substituída por garantias simples e eficazes? E quais seriam essas? Além do mais, como modernizar essa garantia para que sejam mais utilizadas em transações comerciais e imobiliárias? Me conta aqui embaixo. Agora, nós vamos falar sobre as garantias pessoais, que envolvem responsabilidade de um terceiro que se compromete a garantir o cumprimento de uma obrigação em caso de inadimplemento. Ao contrário das garantias reais, que estão atreladas a bens específicos, as garantias pessoais vinculam a pessoa do garantidor, que assume a responsabilidade pelo pagamento das dívidas.
As duas principais modalidades de garantias pessoais no Brasil são a fiança e o aval, amplamente utilizados em contratos de locação, contratos empresariais e títulos de crédito. E aí, quem de vocês já foi fiador ou já teve algum parente que foi? Vamos entender esse contexto? A fiança é uma das formas mais comuns de garantia pessoal no Brasil. Ela é regulamentada pelos artigos 818 a 839 do Código Civil. A fiança ocorre quando um terceiro assume a obrigação de pagar a dívida do devedor principal caso este não cumpra. A fiança é frequentemente utilizada em contratos de locação, sendo uma das garantias mais tradicionais nesse tipo de contrato, e também é usada em contratos empresariais, além de empréstimos pessoais. Exemplificando, nos contratos de locação residencial, a fiança é amplamente utilizada como garantia de que o locador receberá o pagamento dos aluguéis, taxas e encargos. Se o inquilino não pagar o aluguel, o fiador é chamado a arcar com os valores devidos. No entanto, o papel do fiador tem sido objeto de grande discussão nos tribunais, especialmente em relação aos limites da sua responsabilidade. Imagine que, em muitos contratos de locação, o fiador se compromete a garantir não apenas os aluguéis vencidos, mas também eventuais despesas judiciais, multas e danos ao imóvel. Isso faz da fiança uma garantia robusta, mas que também gera grandes responsabilidades para o fiador, que muitas vezes é um parente ou amigo do inquilino. Imagine que João seja fiador de um contrato de locação entre seu amigo Carlos e uma imobiliária. O contrato original tem duração de 12 meses e João concorda em garantir as obrigações de Carlos durante esse período. No entanto, ao término do contrato da locação, esta foi prorrogada automaticamente sem que João seja informado ou dê o seu consentimento. Imagine que alguns meses depois, após essa prorrogação, Carlos deixa de pagar o aluguel e a imobiliária tenta cobrar a dívida de João, alegando que ele continua responsável como fiador, mesmo na extensão automática do contrato. João, no entanto, argumenta que não foi informado da prorrogação e que sua fiança se limitava ao prazo inicial de 12 meses. Esse exemplo ilustra a importância de estabelecer claramente os limites da responsabilidade do fiador em contratos de locação. Se o contrato não especificar que a fiança se estende automaticamente com a renovação, o fiador João pode se eximir das obrigações que surgirem após o término do período original. A necessidade de consentimento expresso para prorrogações protege o fiador de assumir responsabilidade adicional sem seu conhecimento, ao mesmo tempo em que orienta credores e inquilinos a buscarem acordos claros e específicos em relação à fiança. A fiança continua sendo uma das garantias mais utilizadas no mercado de locação, mas seu uso tem sido criticado por especialistas que defendem a necessidade de alternativas mais eficientes e menos arriscadas para o fiador. Em muitos casos, a fiança pode ser inclusive um obstáculo ao acesso à moradia, pois nem todos os locatários conseguem encontrar alguém disposto a assumir a responsabilidade de fiador, especialmente em contratos de longo prazo ou de alto valor. Como alternativa, formas de garantia como seguro-fiança têm ganhado popularidade, permitindo que o locatário contrate um seguro para garantir o pagamento do aluguel sem a necessidade de um fiador. No entanto, o custo desse tipo de contrato ainda é muito alto, que limita sua acessibilidade para grande parte da população. Vamos refletir, contratualistas, adoro essa parte. Vamos lá pensar? O uso da fiança como garantia pessoal ainda é adequado para o mercado de locação contemporâneo ou seriam necessárias alternativas mais flexíveis ou acessíveis? Responde aqui embaixo. Um outro questionamento é: como o seguro-fiança pode ser ampliado para que mais locatários tenham acesso a esse tipo de garantia sem o alto custo associado? Responde aqui embaixo e agora iremos para a segunda parte dessa aula. Vamos lá?